Rápida é uma startup que visa agilizar o processo de compras. A gente observa também a preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso e muito mais a partir de agora com Mário Marcotti, que é o CEO da Compra Rápida. Seja muito bem-vindo aos Startupeiros, Mário. Obrigado, Lena. Super feliz de estar aqui. Conta pra gente a atuação da startup no mercado. Maravilha. Bem, a Compra Rápida é uma startup que, como você muito bem introduziu, se integra aos mais diferentes e-commerces. A ideia é facilitar aquele processo que todo mundo já passou comprando online na hora que você vai se cadastrar ou voltar a uma loja que você já tinha cadastro. Tá? Basicamente o que nós fazemos é simplificar essa experiência, torná-la o mais fluida possível e também linkar diferentes lojas às quais você já tenha comprado. Então, ao invés de ter que se cadastrar em cada loja que você for comprar, você consegue reutilizar dentro da Lei de Proteção de Dados e de forma segura, dados de uma compra em outra loja que tinha compra rápida em uma nova que você visite. Agora, Mário, então a dor de mercado vista foi o quê? Foi a falta de paciência, muitas vezes, das pessoas de tem que preencher de novo e acaba desistindo da compra? Exatamente. Acho que um ponto quem já comprou sabe que o processo de se cadastrar e ao fazer uma compra não é dos mais legais, seja onde você vá, mas a ideia em si surgiu de uma experiência passada nossa. O Rafael, que cofundou a Compra Rápida comigo, trabalhou em outro e-commerce, onde a gente percebeu a oportunidade do ponto de vista de negócios. Fazendo uma reestruturação do checkout pelo qual esse e-commerce passou, as vendas melhoraram. E a gente percebeu, caramba, checkout é uma coisa que poucas lojas olham, muitas vezes o foco está na campanha, então otimizar o anúncio do Facebook, no Google, e o checkout está ali, fixo, e tem muita perda. Um dado interessante é que globalmente, depende um pouco do setor, mas de 7 a 8 das compras que são colocadas no carrinho, que você coloca pelo menos um produto, são abandonadas. E grande parte disso se dá pela experiência de compra. Então é justamente essa etapa que a gente visa melhorar, que a gente visa resolver e, consequentemente, que se converte em receita adicional para todos os e-commerces que utilizam a gente. Como se deu a escalabilidade do negócio? Foi difícil? Acho que o ponto de escalabilidade é sempre fundamental, né? Quando a gente pensa em checkout, em especial um checkout compartilhado entre lojas, quanto mais lojas nós crescermos ao longo do tempo, maior vai ser a base e, consequentemente, esse acesso. Né? No começo, nós começamos por e-commerces pequenos e médios. O nosso foco se deu aí muito para testar a solução, garantir que tudo funcionava da maneira adequada. E conforme o nosso produto foi amadurecendo, permitindo mais escalabilidade, a gente foi migrando para lojistas maiores. Hoje o nosso foco, ainda temos lojas pequenas e médias, mas nosso foco são as grandes varejistas. Você falou um pouco de setores, um ou outro desponta mais? A gente fala do setor de vestuário, farmacêutica, como é que fica? A experiência de compra importa em praticamente todos os setores, né? Mas em especial acho que dá para mencionar vestuário de moda e cosméticos, que são setores que normalmente têm uma taxa de recompra ou de retorno na mesma loja maior. Cosmético muito pelo perfil de você estar sempre utilizando os mesmos produtos, e vestuário de moda por confiar na marca, a gente percebe que tem um pouco um movimento maior de recompra, que é onde a gente mais faz a diferença. Pois é, e o mundo digital, hein? Como é que vocês lidam com isso? Porque a gente tem lojas físicas, digitais, o foco é principalmente no e-commerce, mas como é que fica também essa interação entre esses dois mundos, Mário? Acho que esse ponto é um ponto muito interessante porque, de fato, hoje o mundo está caminhando para o mini-channel, então é uma preocupação das varejistas sempre unificar esse olhar entre o físico e o online. Nós atuamos hoje somente no online, mas já recebemos solicitações ou conversas com clientes que traziam, por exemplo, sugestões de integração de estoque do mundo físico e online, colocando QR Code nas lojas, por exemplo. Então existem caminhos de unificar, a gente está começando pelo online por ser onde essa experiência tem mais oportunidade no momento presente, mas ao longo do tempo a gente quer unificar também esses canais e oferecer soluções para o mundo físico que também atendam essas varejistas. Agora, Mário, quando a gente fala justamente também da figura do investidor dentro de uma startup que lida com essa solução de mercado como a sua, qual é o processo, como se deu os aportes? Maravilha. A figura do investidor ela é muito importante porque no fim do dia os investidores são sócios que estão ali para debater com você plano de negócios, provocar, levar você adiante e garantir que você tenha o melhor caminho, tanto em negócios quanto em relação ao time. Nós passamos por 2 rodadas de investimento, uma pré-seed em 2021 e uma seed nesse ano,
Assim, temos muita sorte nesse sentido porque nós somos muito próximos dos nossos investidores e eles têm esse papel fundamental de sempre nos ajudarem com provocações, sugestões e realmente ajudarem a gente a ir para o próximo nível. É legal, porque a gente fala realmente de uma movimentação de mercado muito grande, não à toa também essa figura que é importantíssima para alavancar, né, para trazer mais fôlego dentro do mercado, dentro de uma startup como a sua. Agora sim, o mercado brasileiro para esse tipo de serviço prestado aceita bem, é bem buscado? Como é que está também essa questão de realmente fluxo? Maravilha. Quando a gente pensa em e-commerce, né, em especial, varejo como um todo, mas em especial e-commerce aqui no Brasil, tem uma coisa muito interessante que é, quando a gente pega comparativamente, quantos % das compras são feitas online no Brasil e compara, por exemplo, com Estados Unidos e China, a gente percebe que a gente ainda está muito abaixo, o que quer dizer que a gente tem oportunidade de crescimento. O e-commerce vem crescendo nos últimos anos no Brasil e a gente enxerga que esse movimento vai continuar. Então, é um momento que as marcas cada vez mais estão priorizando a operação do e-commerce. Agora, falando em si de aceitação, quando a gente pensa em times de marketing, que muitas vezes são os que também são responsáveis pelo checkout, constantemente eles olham o conceito de conversão, pensando nas campanhas, pensando em tudo que eles vão investir para voltar a receita do outro lado. Nesse sentido, muitas vezes, por mais que não se olhe para o checkout como uma dessas alavancas no dia zero, logo que a gente apresenta e explica como o checkout pode ser uma alavanca para aumentar as vendas, muitas vezes o próprio time que está acostumado a olhar a campanha vê o mesmo racional de otimizar a conversão e entende o benefício que isso pode trazer para o negócio. Nós sempre atuamos até com um olhar muito matemático, conseguindo provar para os nossos clientes que a gente aumenta de fato a conversão e consegue trazer esse retorno que no fim do dia, sempre que você vai pensar num investimento, você tem que ter retorno do outro lado. Bacana ouvir isso, até porque você fez o comparativo Brasil-Mundo. E falando do Brasil como um todo, tem regiões que despontam mais do que outras, Sudeste continua sendo grande polo, digamos assim, quais outras regiões você cita? Acho que por mais que a maioria dos e-commerces estejam ainda concentrados no Sudeste, você não pode dizer a mesma coisa do público como um todo. Então a gente percebe realmente que mesmo os e-commerces do Sudeste ou de outras regiões atendem o Brasil inteiro. Hoje o Brasil está começando a quebrar essa barreira de só ter, por exemplo, frete local. Hoje você vê a maioria dos e-commerces fazendo frete entre estados, entre regiões. Então cada vez mais eu vejo essa barreira se reduzindo e o Brasil como um todo se tornando um grande polo aí nas vendas online. Falando em questão de logística, a gente sabe que o Brasil tem seus desafios em termos de logísticas, né, estruturalmente falando, é algo que o governo, independente de quem seja à frente, mas sempre fala sobre essa pauta. Como é que a gente olha para esses desafios da logística, da distribuição dos produtos frente ao e-commerce aqui no Brasil, na sua opinião? Acho que dentro de logística tem um tópico muito importante, que é algo que os e-commerces pensam com frequência, que é a logística para mesmo dia ou dia seguinte. Acho que isso é uma coisa que a grande maioria dos e-commerces busca conseguir no médio a longo prazo. Hoje a gente vê ainda poucos que conseguem ter esse nível de entrega pensando no Brasil como um todo. Mas existe uma movimentação nesse sentido, no qual cada vez mais a malha logística se fortalece para que você consiga ter menores tempos de entrega, o que consequentemente se converte em vendas. Quanto menor o tempo de entrega, muitas vezes uma compra que tem mais urgência acaba sendo realizada em detrimento de adiada. Então tem muito essa perspectiva de cada vez mais a gente vai ver o frete de curto prazo se fortalecendo no Brasil. Torcemos, né? Para viabilizar todo e deixar todas as duas pontas aí satisfeitas. A questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fala muito sobre isso, principalmente quando os dados sensíveis estão ali disponibilizados na plataforma. Qual a preocupação que vocês tiveram a olhar para isso? Conta um pouco. A gente deu muita sorte de ter nascido como empresa num momento que a LGPD já era muito discutida e já era algo fundamental para as empresas. Então a gente não teve que passar pelo processo que grandes empresas estão passando de adaptar a forma que elas atuam. Né? E por ter nascido dentro desse contexto, desde o começo a gente sempre teve muito alinhamento jurídico para entender quais eram os gatilhos necessários dentro da LGPD para estarmos aderentes. Então, por exemplo, a especificação muito detalhada de todos
porquês de você utilizar aquele dado. No nosso caso, além da entrega do pedido, fazer a compra rápida entre lojas, né? Mas também toda a parte de segurança, de armazenamento desses dados, garantir a conformidade deles, não haver intercâmbio de dados entre partes. Então, acho que isso sempre foi uma coisa que esteve como prioridade na nossa cabeça e que moldou muito como nós criamos a compra rápida desde o começo. A compra rápida em si, ela é também representada por um aplicativo, por uma plataforma, um software? Como foi o desenvolvimento? Ela é basicamente web. O que isso quer dizer? Tanto em celular quanto em computador, sempre que você tiver através de um navegador. Tá? Não atuamos com aplicativo hoje. A ideia é que quando você entra num site e está fazendo uma compra, você adiciona o seu produto no carrinho, ao finalizar a compra rápida entra em ação. Então, ao invés de você ir no checkout padrão, que já existia naquele site, você vai para o checkout da compra rápida, realiza sua compra por ali. No momento que você finaliza essa compra, não só você cria uma conta na loja, você também cria uma conta com a compra rápida que pode ser utilizada em outras lojas da rede. Legal. Falando internamente do olhar da empresa para com colaboradores, cultura organizacional, conta um pouco para a gente também como se forma esse quadro, esse time. Legal. Acho que uma coisa que é extremamente importante em qualquer empresa de tecnologia é você ter um time de extrema qualidade e zelar para que esse time tenha o seu melhor desempenho no dia a dia. Uma coisa que a gente tem aqui dentro que é muito levada a sério é a nossa cultura. Nós temos 3 pilares aqui de cultura: companheirismo, comunicação e ownership, que é basicamente quanto você vai atrás de resolver um problema. E constantemente a gente conversa em cima desses pilares, entende como que está o time dentro dessa dinâmica, porque, como você falou, é extremamente importante. Então não adianta só ter as pessoas certas se você não cria um ambiente para que elas prosperem. E um pouco nesse olhar que a gente foca tanto na cultura. E as habilidades também, né? Não só técnicas. A formação seria qual a desejada para um colaborador? Tecnologia mesmo? Nosso time, em grande parte, é técnico, ou seja, de desenvolvimento ou produto, né? Áreas relacionadas pelo perfil de atuação da compra rápida. Né? Mas, em si, a formação acho que tem menos correlação do que outros fatores, como quanto a pessoa é proativa, como ela se engaja nas discussões do dia a dia. Então, acho que tem outros fatores também que pesam muito. Pois é, e é muito importante, né? Para todo um sucesso, eu acho que é a união realmente de uma equipe que está alinhada, que visa realmente o crescimento do negócio. Falando em crescimento, futuro, médio e longo prazo, qual o olhar? Acho que dentro da perspectiva de crescimento, a visão que eu mais gosto é a de longo prazo, do que a gente está construindo. Nossa visão aqui é que de 5 a 10 anos, olhando aí para o futuro, a gente consiga, como um todo, substituir a estrutura de checkout da maioria dos e-commerces do Brasil, para que qualquer pessoa que for fazer uma compra não tenha mais que ficar criando um cadastro em cada loja que for, e sim consiga ter isso de forma unificada. Isso traz também um benefício para as pequenas e médias lojas no longo prazo, porque ao invés de preferir, e isso inclusive a gente verificou via pesquisa, preferir comprar ou até pagar mais caro em um item no Mercado Livre, na Amazon, por já ter uma conta, por ter tudo salvo, essas pessoas vão ter essa comodidade em qualquer loja, também fortalecendo o pequeno e médio empreendedor. Bacana. Mário, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas te convido a ficar por aqui na volta. Tudo isso e muito mais no Startupeiros. Já já. Estamos de volta e olha só, Mário, no bloco anterior você comentou de alguns pontos que levam à desistência da compra, principalmente quando a pessoa fica meio impaciente ali de ter que preencher tudo. Quais são demais que você poderia pontuar aqui e detalhar pra gente? Legal. Quando a gente pensa num e-commerce tradicional, um primeiro ponto que é muito frequente é a existência de senhas. Então, quando você vai comprar online, se você já comprou naquele site, provavelmente você gerou uma senha na sua primeira compra. Não necessariamente você vai lembrar daquela senha. Um dado super interessante é que das pessoas que não lembram essa senha e tem que fazer uma recuperação de senha via e-mail, pelo menos 20% não voltam e desistem da compra. Então, esse é um primeiro ponto. A gente ataca isso fazendo uma verificação mais simples e, nos casos que é necessário, fazendo aí sim o envio de um código para garantir a segurança. Outro
erro, se é que posso chamar assim, muito comum que acontece nos e-commerces, é você fazer a pessoa que está comprando preencher mais de uma vez os mesmos campos. Então, por exemplo, fiz o meu cadastro preenchendo meus dados pessoais, coloquei nome e endereço, no momento que eu vou pagar o Pix, me pedem esse mesmo dado. Então, não, preenche de novo aqui seu nome, seu endereço. E isso acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina. Erros de validação de campos não são pouco frequentes. Então, você digitar um campo corretamente e ele apontar algum erro que não te permite finalizar a compra. Enfim, são várias coisas que vão se somando e quando você percebe, você está perdendo um volume significativo das compras. Pois é, e a questão também da segurança, da qualidade dos produtos, se precisa de devolução, vocês também interferem nessa mediação, digamos assim? Não, a visão da compra rápida é de não interferir em grande parte dos processos que são os processos que funcionam. Então a gente quer sim melhorar a experiência de compra, mas, por exemplo, parte de devolução, parte de e-mail marketing, tudo que ficar adjacente à experiência de checkout, a gente mantém da forma que já estava funcionando, né? E tenta ao máximo se adaptar ao que o cliente já usa e gosta, sem ter que criar qualquer tipo de amarra ou dificuldade nesse sentido. Detalhando o modelo de negócio, qual o grau de eficiência, como vocês trabalham também para demonstrar realmente que a conversão de venda acontece através do que vocês tiveram como ideia, né, para a startup iniciar? Legal, acho que isso do ponto de vista da loja é essencial, né? Pensar, tá, tudo bem, vou instalar aqui a compra rápida no meu site. Como eu garanto o retorno disso? Como que eu sei que o investimento faz sentido, né? E por isso a gente tem uma visão muito matemática. Então, sempre que nós implementamos a compra rápida no site, a gente dá a opção para a loja de dividir o fluxo do site dela. Então, aleatoriamente, de acordo com um percentual que a gente define juntos, cada pessoa que clica em finalizar a compra pode ir tanto para a solução existente de checkout, que já funcionava antes da compra rápida chegar, ou ela pode ir para a compra rápida. Tá. A gente separa essas pessoas aleatoriamente, no fim a gente consegue ter uma visão. Tudo bem, então 1000 pessoas abriram essa rota que já existia, tantas compras foram finalizadas. 1050 que já abriram essa outra rota, tantas compras foram finalizadas. Fazendo a divisão, a gente consegue ver qual das duas rotas converteu mais e, consequentemente, trouxe mais receita e lucratividade para a loja. Então, com isso, a gente consegue fazer uma estimativa e extrapolar quanto de lucro adicional a gente consegue trazer para aquela loja. Legal. É um controle realmente, né, que as lojas têm no sentido de, tipo, vamos contratar, mas também vamos ter o serviço prestado e também os dados, os resultados aqui notificados, né? Exatamente. Até para conseguir justificar, por exemplo, uma diretoria que aquele investimento faz sentido e que vai dar retorno para a empresa no médio e longo prazo. A empresa que quer, então, contratar o serviço de vocês, qual o meio de campo que existe para, vamos entrar em contato, é o que? Site, telefone, como é que funciona isso? Normalmente pelo nosso site, nós temos um formulário de cadastro onde você preenche algumas informações sobre sua empresa. Lá nós entramos em contato para entender o cenário da sua loja, se faz ou não sentido em relação ao perfil de loja que a gente atende hoje. Caso fizer, a gente agenda uma reunião, explica tudo isso no detalhe para você. E, fazendo sentido, colocamos um teste na sua loja para você também ter essa dimensão, igual falamos. Característica do cliente é relevante? Se a maioria dos clientes da loja é mulher, homem, determinada idade ou não? Isso aí vocês também não medem? Não, de forma alguma. Acho que é interessante porque, por mais que dentro dos setores das diferentes lojas esse perfil varie muito, todo mundo tem a mesma ou uma dificuldade muito parecida ao comprar. Claro, tem pessoas que são mais versadas ou não com a tecnologia, mas no fim, uma má experiência de checkout vai prejudicar qualquer que seja esse usuário, independente de qualquer uma dessas características que você mencionou. Me veio aqui também a questão ESG. Não sei se faz sentido a gente falar, se vocês olham para essas métricas de alguma maneira, seja pela governança, seja também pela questão sustentabilidade. Como é que vocês enxergam também as métricas? Num geral, com a questão ESG, a gente se considera neutro, no sentido que como a gente atua em cima de um braço da operação que já estava estabelecido, acabamos não gerando efeitos nem positivos nem negativos. Tanto no ESG, no impacto sócio, quanto no olhar econômico, no olhar exato. Então, em relação a ESG, a gente se considera neutro. Mário, quando falamos de um empreendedor brasileiro que tem a intenção de criar um tipo de negócio, um modelo de negócio semelhante ao de vocês, quais principais dicas profissionais você poderia compartilhar aqui? Legal, acho que a melhor dica que eu recebi
quando estava começando e que eu acho que faz muito sentido hoje olhando para trás, é que todo mundo que vai começar uma empresa, seja no setor de e-commerce ou em qualquer outro setor que você for imaginar, inicie a empresa pensando em duas características. A primeira, ou que seja algo que tenha uma conexão muito forte com você. Então, algo que, por exemplo, você vivenciou muito ao longo da tua vida, que você tem esse olhar por ter feito parte da tua história. Uma relação quase que racional com aquele setor ou aquele problema. Ou, num segundo ponto, um problema que você tenha vivenciado e que tenha sido muito marcante na tua trajetória. Então, por exemplo, trabalhei em uma empresa onde tinha uma dor muito grande no meu setor e se a gente tivesse feito tal coisa, a gente teria resolvido. Por que eu digo que você só deve empreender considerando uma dessas duas características? Porque no fim do dia, nos momentos ruins, e eles vão chegar para qualquer startup, são essa conexão que você tem com o problema é o que te faz se amarrar a ele e continuar a seguir firme. Então, a melhor dica que eu recebi que é essa, tenha uma conexão forte, seja porque é um problema que você vivenciou e que foi ali gutural para você, seja porque é algo que está conectado a você ao longo de toda a sua vida e, por consequência, é algo ao que você vai se amarrar e vai viver intensamente, sejam os bons momentos, sejam momentos ruins. Tomara, você compra muito e você teve muita decepção com esse processo? Sim, acho que eu sou um usuário bem assíduo de e-commerce. No meu caso, acho que a conexão com o varejo vem muito da minha infância também. Meu avô, hoje já aposentado, mas é tapeceiro. E desde muito pequeno eu trabalhava junto com ele, ia ali instalar sofá, colocar cortina. Então eu tive muito essa veia do varejo dentro de mim. Acho que isso é um dos principais fatores que me faz ter essa motivação no dia a dia, ainda mais do que a frustração com as compras e saber que isso é um problema grande. Mas é bacana saber, você vê, né, coisas realmente da nossa vida, do nosso interno, que muitas vezes vêm à tona e é só uma mecânica fina mesmo para colocar em prática a ideia de uma startup e conseguir sucesso, como vocês conseguiram com compra rápida, né? Parabéns, exatamente. Inclusive. Obrigado. Além dessas dicas, mensagem final para quem nos assiste, fica à vontade para passar sua mensagem aqui no programa. Acho que um ponto aqui que é importante é que, no fim, quem move o Brasil e praticamente todos os países do mundo são os empreendedores. Então, se tem essa chama dentro de você, se você enxerga um problema, algo que esteja próximo de você, que você queira resolver, eu assim, recomendo fortemente seguir esse caminho, tentar. Sim, existe talvez um risco maior do que outras carreiras, outras oportunidades, mas você tem uma chance enorme de fazer a diferença e fazer a diferença na vida de muita gente. Então, acho que se tem uma mensagem que eu gostaria de passar adiante, se você tem essa chama dentro de você, essa vontade, tenta traçar um plano para viabilizar isso, tenta olhar a tua trajetória e os problemas que você já vivenciou e entender se existe uma oportunidade aí de criar uma empresa, criar um negócio, porque no fim do dia os empreendedores fazem a diferença na nossa sociedade e quanto mais pessoas estiverem nessa rota, a ideia é que melhor vai ser o Brasil, melhor vai ser o mundo. Pois é, a empregabilidade, né, muito beneficiada com esse número cada vez mais de brasileiros que são corajosos, que põem a cara ali para ser, né, protagonista da própria história. Obrigada, Mário, pela participação com a gente. Conte sempre com o Canal Empreender e com Startupeiros. Até a próxima. Obrigado. E para você também que nos acompanha, lembro que o programa também fica disponível no YouTube do Canal Empreender. Até o próximo.